Amém? Glória a Deus. Essa noite eu queria compartilhar com vocês esse tema, tão importante. Amém? Que o tema é o seguinte: feminina ou feminista, os valores de uma mulher cristã. Amém? Eu queria primeiro, antes de começar esse tema, dizer para vocês que eu não vou ficar aqui falando sobre história. Eu vou falar da palavra de Deus. Como o presbítero Zé Roberto ministrou alguns dias aqui, a palavra de Deus é a única semente que carrega a vida. E o que nós precisamos é de vida. Precisamos que o Senhor encontre lugar no nosso coração. E para que essa semente frutifique em nome de Jesus. Então, de uma maneira bem simples, eu vou falar com vocês, amém? E o Senhor vai nos conduzir aqui, em nome de Jesus, amém? Deixa eu só abrir essa caixa aqui, gente. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar com você, fazer uma dinâmica aqui, para a gente, de uma maneira bem prática, falar um pouquinho desse assunto, amém? Eu vou pegar aqui alguns papéis e vou colocar aqui dentro dessa caixa. Então, nós vamos ter um pouquinho de atenção aqui. Aqui é a caixa feminina, amém? Então, vamos lá, feminina. Aqui é a caixa do feminismo. Então, vamos colocar aqui. Nessa caixa do feminismo, aqui no feminismo, nós vamos colocar o ingrediente principal aqui do feminismo, amém? Vamos lá, ingrediente principal, independência, amém. Ingrediente principal da feminina, dependência. Aqui, nós vamos colocar o ingrediente, aqui, o adorno do feminismo. Então, quando a gente pensar em adorno, pense que é que nem se fosse um quadro, né? Aquela coisa que você já olha e fala, nossa, que atrai os nossos olhos. Então, essa caixa maravilhosa, ela está aqui com um adorno, enfeitando ela. Empoderamento. Glória a Deus. Aqui faltou o papel, viu, gente? Mas aqui, o adorno da feminina. Um espírito manso e quieto. Qual aqui é mais atrativa? Sem mentira. Feminina ou feminista? Sem medo, gente. Feminista, exatamente. Quando nós olhamos aqui, aquilo que vai atrair mais os nossos olhos, não é o feminista? Porque você pensa, nossa, empoderamento. Aí você olha aqui para a caixa do feminina, você fala, meu Deus, mansa e quieta, Jesus Cristo. Só Deus na causa. Aliás, eu não consigo mal ouvir isso. E o que Deus falou comigo, de uma maneira bem simples que eu quero passar com vocês, é exatamente isso. Porém, apesar dessa caixa ser muito atrativa, aqui tem coisas dentro que vocês não conseguem ver, sim ou não? E essa daqui, que não é tão atrativa, tem coisas aqui dentro que você também não consegue ver. Não é isso? E exatamente é assim que muitas vezes nós somos enganadas. Lembra aquela frase que a gente julga um livro pela capa? Não é desse jeito? Aqui a caixa é muito atrativa, porém aqui dentro existem coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Não é o sonho de Deus para a nossa vida. Essa daqui, apesar de ela não ser tão atrativa, existem coisas aqui dentro que vão de acordo com os princípios de Deus para a nossa vida, ou seja, que agradam a Deus, e é o sonho de Deus para a nossa vida. Porém, toda vez que existe falta de conhecimento, mentira, meias-verdades e dor, o engano ganha lugar. Toda vez que existe a falta de conhecimento, meias-verdades, mentira e dor, o engano encontra lugar. Essa questão do feminismo não começou agora, já começou lá no Éden. Já começou lá no Éden quando Eva foi enganada.
Facinho, 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 Satanás tirou o olho de Eva, né? A Eva perdeu o olhar de tudo aquilo que ela tinha e começou a olhar para aquilo que ela não tinha. E muitas vezes isso acontece com a gente. E aqui a questão é o seguinte, ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ser as duas coisas. Ou é feminista ou é feminina. Não dá para misturar. Porém, muitas vezes, as coisas se misturam um pouco no nosso meio, né? Porque, como eu falei, a proposta é sedutora. E por que é sedutora? Alguém aqui, por acaso, é descabida de intelecto, né? Não, a gente sabe, na verdade, que a gente é inteligente. O Senhor nos fez inteligente. Nós sabemos que nós temos feito muitas coisas, né? Que o Senhor tem aberto portas para nós e a mulher tem conquistado muitas coisas. Então, quando nós vemos essa frase empoderamento, isso é muito atrativo para nós. Porém, aqui existem coisas que não agradam a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá em 1 Pedro 3, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Amém? Pode ser NTLH ou NVI, Edelita. Qual tiver aí, você. Amém. Não procure ficar bonita. Põe NVI, acho que é melhor. Amém. Glória a Deus. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. O 4. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E aqui o que o Senhor está falando para nós é que o que é de valor para Deus, aonde tem que estar os nossos olhos, não é no exterior e nem na posição. Não é isso, não é aí que nós encontramos o nosso valor. O nosso valor está no espírito manso e quieto. Esse é o nosso verdadeiro valor. E o que Deus está fazendo aí é tirando os nossos olhos do exterior e voltando o nosso olhar para onde Ele deve estar, que é no interior. É daqui de dentro que nós vamos tirar o verdadeiro valor. É daqui que nós vamos encontrar tanto a beleza, quanto também aquilo que realmente é precioso e valoroso. E por que vocês acham que Deus falaria isso para nós? Porque, falando a verdade, nós não somos assim? A mulher é ou não é de ficar olhando o exterior? É. A gente perde o olhar rapidinho, sim ou não, né? A gente está focada, passa uma abelha na nossa frente. Não é verdade? Nós somos desse jeito. Então, o Senhor fala conosco de uma maneira que nós vamos entender. Por isso que o Senhor está olhando. Ele está falando assim, viu? Tira os seus olhos daí e volta para cá. Porque aqui é que está o seu verdadeiro valor. A questão da mulher se arrumar e se cuidar, tudo isso faz parte. Mas o Senhor, Ele está querendo agora trazer o nosso olhar para onde deve estar a nossa prioridade. A mulher conquistar, a mulher estar fora. O Senhor está colocando ela em posições, inclusive de estratégia, onde o Senhor vai usar a nossa vida e deseja que nós estejamos nesse lugar. Também é de Deus, mas o Senhor está voltando o nosso olhar para aquilo que é prioridade, ou seja, não é aonde nós estamos ou quando nós estamos, é sobre não negociar os nossos valores, independente de onde a gente venha estar. É isso que o Senhor está falando, Ele está voltando o nosso olhar. E por que aqui dentro? Lá em Gênesis, a palavra de Deus fala assim, que Deus fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Eu queria que você pensasse assim, quem aqui gosta de paisagem, de natureza, de coisas bonitas? Né? Somos mulheres, né? Somos detalhistas, nós gostamos dessas coisas. E quando a gente olha para essas coisas, como que a gente fala? Uau, é Deus, não é isso?
Nossa, esse mar, só pode ser Deus. Essa árvore, e essa arara? Tem 10 cores, meu Deus, como é que pode? Parece que alguém pintou. Eu vou contar um negócio para vocês. Até as cores da roupa do bicho eu copio às vezes. Eu vejo uma arara e eu vejo, nossa, é verde. Nossa, e tem amarelo e vermelho, combina. Porque Deus é perfeito. Aí você começa a entender que essa paleta de cores é perfeita, que dá para usar. Deus é criativo. Você é imagem e semelhança de Deus, então tem criatividade aí dentro. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. E a gente não fica empolgada de ver as coisas maravilhosas que Deus faz e fez. Mas a palavra de Deus diz que tudo isso aponta a Deus. Ou seja, nós olhamos para isso e falamos, meu Deus, Deus existe. Aquelas pessoas que ainda não conhecem Deus, né? Que às vezes tem até um pouco de misticismo e não sei o que, fala, nossa, é um ser superior que fez isso aí. Não, só pode ter alguém. Porque não tem como dizer que não é Deus. Mas eu queria que você entendesse essa palavra agora. A palavra de Deus está dizendo que eu e você revelamos Deus. Você entendeu o quanto você é valiosa? Você entendeu o quanto você é preciosa? Pensa de tudo mais lindo que você já viu nessa vida. Isso só mostra que Deus existe. Agora, eu e você, nós revelamos Deus. Ou seja, quando as pessoas olham para uma mulher feminina, é a nossa feminilidade que é o material, o ingrediente necessário para que os atributos comunicáveis de Deus se revelem através da nossa vida. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus. Onipotência, onipresença, onisciência não faz parte daquilo que Deus decidiu comunicar com a humanidade. Mas compaixão, graça, misericórdia, esses são os atributos comunicáveis de Deus. E Ele escolheu a mulher para revelar esses atributos. Então eu quero que você pense dessa maneira. Eu tenho esse valor. Eu sou alguém que revela Deus. Quando alguém olha para mim, a pessoa está enxergando Deus. Esse é o seu valor. Mais do que tudo lindo que você já viu nessa vida. Eu quero que você olhe para você hoje com esses olhos, do mesmo jeito que Deus sonhou, pensou e criou cada uma de nós, para que nós revelássemos Deus e os atributos de Deus nessa terra e impactar todos os lugares por onde nós passarmos. Amém? Glória a Deus. Porém, a palavra de Deus, ela diz que Deus criou homem e mulher. Isso significa que é necessário a feminilidade e a masculinidade. Porque os dois se completam. Então, sem a feminilidade e sem a masculinidade, Deus não consegue se revelar de maneira completa. E eu quero que você pense agora nisso. Sabe aquelas frases que a gente usa? Como faz falta uma figura materna? Sabe aquela frase que a gente usa? Como faz falta uma figura paterna? Isso é verdade. Quando a masculinidade não está aparecendo e nem a feminilidade não está aparecendo, Deus não está conseguindo se revelar de maneira completa. E aí nós podemos ver que esses são um dos maiores problemas, tanto nas famílias quanto na sociedade hoje em dia. É porque Deus não está se revelando da maneira que Ele deseja. Quando os papéis estão invertidos, quando as coisas estão fora do lugar. Então, tudo isso vai perder essa coisa excelente, extraordinária de Deus. E por isso que nós vemos tanta dificuldade. Então, nós somos iguais? Não somos. Nós temos o mesmo valor. Tanto homem quanto mulher
Nem judeu, nem grego, nós temos o mesmo valor diante de Deus, porém nós somos diferentes. E essas diferenças, elas são necessárias para que Deus se revele. E tudo isso, toda essa distorção, já começou com a queda. Né? Quando houve o pecado, a nossa identidade, inclusive a nossa feminilidade, né? ela foi danificada. Assim como as nossas emoções, né? Assim como os nossos sentimentos. Isso tudo começou na queda. E à medida que a gente encontra Jesus, se relaciona com Ele, então nós começamos de novo a voltar à essência da nossa criação, para aquilo que nós fomos criadas. Amém? Glória a Deus. Então você já sabe o porquê que tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Às vezes nós falamos tanto de ser igual, e esses dias eu estava pensando em algo, né? Eu não sei se vocês já pensaram isso, mas eu já pensei. Eu já tive esses pensamentos tipo assim, nossa, mas meu marido não sente igual eu. Nossa, mas meu marido não pensa igual eu. Gente, vamos parar com esse negócio. Pensou 2 mulheres dentro de casa? A gente tem que ter uma mulher e tem que ter um homem. A verdade é que eles não vão pensar como nós. Eles não vão sentir como nós. As diferenças não são só físicas, são emocionais. O Senhor nos criou com essas diferenças e totalmente necessário para que realmente Deus pudesse se revelar de maneira completa. Existem atributos de Deus que vão ser revelados através da feminilidade e atributos de Deus que vão ser revelados através da masculinidade. Então nós precisamos conhecer mais a Deus, para que nós venhamos entender a questão da nossa feminilidade. E por isso que a rede de mulheres é tão importante. Por isso que ter um culto só para nós é tão importante. Porque aqui nós abordamos assuntos direcionados para nós. E nós aprendemos cada vez mais sobre a nossa feminilidade. E como desenvolver o nosso potencial em Deus. Sendo uma mulher de Deus. Sendo feminina. Cumprindo os propósitos de Deus e vivendo os sonhos de Deus para nós aqui nessa terra. Amém? Então vamos começar aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em 1 Pedro 3:7. Já está aí, né? Vamos para o 7. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando-as com honra, como parte mais frágil e coordeira do dom da graça da vida. Coordeira do dom da graça da vida. O mesmo valor para Deus. Somos iguais. Somos cordeiros da mesma graça do dom da vida. Porém, a palavra de Deus está falando para que nós sejamos tratadas como vaso frágil. Quem tem problema com isso? Eu, frágil? Você já não sabe o que eu fiz hoje. Matei uns 10 leão, uns 2 ursos. Fiz um monte de coisa e estou aqui. Eu, fraca. Frágil. Eu não. Aliás, eu sou muito forte. Quem aqui tem problema com isso? Gente, como nós temos dificuldade em reconhecer quem nós somos de verdade, né? Eu confesso para vocês que eu tinha muito problema com isso, né? Eu venho de uma família onde a minha mãe sempre foi ela que fez tudo. A minha mãe assumiu os 2 papéis, né? Ela assumiu o papel de mãe, papel de pai, e ela sabe que ela é um exemplo de mulher para mim. Porém, nós não tínhamos o conhecimento do Senhor. E quando eu me casei, sabe aquelas coisas que você fala? Eu não vou fazer nada do que eu vi. Você faz tudo e mais um pouquinho, viu? Você faz tudo e mais um pouquinho. E automaticamente, eu levei isso para o meu casamento. E eu tinha muita dificuldade. E não é que o meu marido não assumia a posição dele. Acontece que às vezes a gente não deixa.
A gente está tão acostumada, né, com aquela coisa de eu sou independente, eu vou, eu faço. Daí você faz o que você quer, do jeito que você quer. Você não comunica, você não fala, você não conversa, não tem diálogo. Ah, eu trabalho, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, eu vou comprar. Porque afinal de contas eu trabalhei, e aí eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Porque nós estamos adaptadas a essa vida. É como se isso fizesse parte de nós. E aí a gente vai levando isso por onde a gente passa. Mas quando nós voltamos para Jesus, quando nós estamos em Deus, nós precisamos mudar a nossa mente para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar aqui, mas nós não vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ouvir, nós vamos ver e nós não vamos viver. Então nós temos que ser aquelas pessoas que param e falam: meu Deus, eu não vou mais viver assim. A palavra de Deus está dizendo isso. Então, Senhor, me ajuda e me capacita a viver isso que está falando na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está falando de frágil, ela não está falando que a gente é fraca. Mas ela está falando de sensibilidade, de delicadeza. Esse é um aspecto que a mulher tem. E a ciência já comprovou que a mulher é muito mais empática do que o homem. E é justamente essa questão de nós sermos frágeis que nós desenvolvemos a empatia. Mas às vezes a gente está embrutecida, não é isso? A gente tem esse contexto de ser durona, de ir, de fazer, de acontecer, que a gente está armada. Né? A gente fica armada. Então você está sempre armada. Eu vou falar algumas frases para vocês que eu falava, vamos ver se alguém aqui se identifica. Eu andando de carro e uma pessoa devagar na minha frente. Só pode ser mulher. Né? Eu achava um absurdo, gente, um absurdo a mulher ser dona de casa. Eu achava um absurdo isso. Eu falava assim: nossa, meu Deus, coitado do marido. É tão difícil para ele esse fardo, né? Meu Deus, o cara faz tudo, o cara tem que correr, o cara tem não sei o quê, fazer tudo. E a mulher não vai ajudar, não vai fazer nada. O que a palavra de Deus está falando? A nossa questão não é só receber, mas a gente também precisa ter consciência que nós somos responsáveis por fortalecer a masculinidade. O Senhor criou ele para ser masculino. E o Senhor nos criou para ser feminina. E muitas vezes nós ocupamos um lugar que não é nosso e não deixamos o outro ocupar um lugar que é dele. Nós estamos sempre atravessando as coisas. Então nós precisamos nos render à palavra de Deus. Se o Senhor está falando que você pode, mulher, é fácil ser dócil, é fácil ser mansa e quieta. Se o Senhor está falando que você pode, o Senhor também pode capacitar ele daquilo que ele precisa. Fique em paz, ele não precisa dessa ajuda. Ele precisa que nós venhamos ser aquela pessoa que entende a responsabilidade de fortalecer a masculinidade. Assim como nós temos a responsabilidade de nutrir o ser feminino em nós. Não esqueça, nós somos auxiliadoras idôneas. Nós vamos ajudar ele a ocupar o lugar dele. Esses tempos atrás eu vi uma mulher sábia na minha célula, sabe? Fazer um comentário bem interessante que eu vou falar aqui. Foi um conselho, né, que ela estava falando sobre às vezes a gente, né? Ah, meu marido não sabe arrumar um chuveiro, né? Nossa, e como que faz? Aí, né? O que às vezes a gente faz? Ah, eu vou pegar e vou lá chamar o marido de aluguel, e a hora que ele chegar aqui, ele vai ver que o marido de aluguel está aqui. Não é assim que a gente faz, né? O que a gente tem que fazer? Como que a gente fortalece a masculinidade do nosso marido? Você ajuda ele. Hoje não tem youtuber? Não tem o YouTube lá?
Aí tem um negócio que não está dando para fazer. Aí você vai, você consulta, aí você fala, nossa, marido, viu um negócio aqui no YouTube? Meu Deus. Ó, você vai fazer em 2 minutos. Porque você é o cara. Você vai fazer. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Em nome de Jesus. E fica, e ajuda, e incentiva. Não adianta a gente querer ocupar o lugar, viu? Enquanto você estiver fazendo, é assim que vai ser. Então nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, crendo que o Senhor disse, está escrito, eu tenho um lugar para você e um lugar para ele. Então nós precisamos reconhecer a nossa condição. Reconhecer dentro do casamento, mas não é só no casamento. Reconhecer a nossa condição em todos os lugares que nós estivermos. Reconhecer a nossa condição diante de Deus. Por mais que você seja uma mulher corajosa, por mais que você tenha vivido situações difíceis, e você está aqui até hoje, e você tem feito suas coisas, e você conquista, nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos nascer de novo. Que dentro de nós tem aquela semente da Eva. Essa é a nossa condição caída. E que se nós não reconhecermos isso e nós não nos rendermos a Deus e não aceitar Jesus e não nascer de novo, nós vamos continuar vivendo essas coisas. Nós precisamos aceitar a nossa condição. Qual é a condição que eu estou hoje? O que eu estou vivendo? Olhar para a gente e reconhecer qual que é a minha condição hoje. E entender que o Senhor tem mais para mim. E falar, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então, Jesus me ensina. Espírito Santo me capacita. Como que a gente vai fazer? E o Senhor vai ajudar. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro tópico. Reconhecer a nossa condição. Somos, sim, frágeis. Não tem como proteger o que não é frágil. Quando você compra uma coisa de vidro, como que vem? Cuidado, é? Coisa que não aguenta calor? Cuidado, tem a temperatura tal. Se você pôr no fogo mais, vai dar problema. Não tem como proteger o que não é frágil. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, em Números 27, 1. Amém. Amém. Vamos ler 1. Ai. As filhas, eu vou falar de algumas mulheres que talvez você não conheça muito, que geralmente a gente conhece as princesas, né? As rainhas, as juízas. Eu vou falar para vocês sobre mulheres comuns, que às vezes passam batido dos nossos olhos na Bíblia, mas que impactaram o lugar por onde elas passaram. Amém? As filhas de Zelofiede, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes dela eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. São 5 mulheres. O que está acontecendo aqui na vida dessas mulheres? Existia uma lei que era acerca das heranças. Então, quando o pai morria, se ele não tivesse filho homem, o que acontecia? Só filha mulher? Essa herança não ia para as filhas mulheres. Essa herança não ia para as filhas mulheres. Porém, essas mulheres não se renderam. Vamos lá, versículo 3. E ela foi até Moisés antes, é bom ficar evidente isso, ela foi até Moisés, que era o líder delas, e ela falou com eles. O nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã por não ter tido filhos? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Amém? Glória a Deus.
Essas mulheres, elas não se renderam. Pense assim, ó, tinha uma lei acerca disso. Porém, elas estavam com uma necessidade. E elas não se renderam diante dessa situação, porque elas tinham uma necessidade. A primeira coisa que elas fizeram foi procurar direto o líder, que era Moisés, e falar direto com ele. A segunda coisa, que quando a gente olha para essa palavra e vê essas mulheres falando com ele, é que elas dizem assim, ó, nos dê herança dentre os nossos parentes. Essa mulher não estava querendo uma condição de superioridade, mas de igualdade entre os nossos parentes. A terceira coisa que essa mulher tem uma atitude é que assim, essa terra, que era a terra prometida, nem tinha sido encontrada ainda. Porque foi só Josué que entrou nessa terra. O pai que faleceu foi daquele povo que ficou no deserto e que morreu lá no deserto. Gente, ela não estava só requerendo uma propriedade, ela estava requerendo uma promessa, uma palavra de Deus. A atitude dessa mulher foi uma atitude de fé. Uma terra que nem tinha sido encontrada. Segundo, ela tinha uma necessidade. E ela se coloca numa condição não de superior, mas de igualdade. Querendo dizer para aquele líder dela que ela tinha uma necessidade de uma segurança pessoal. Que ela precisava daquilo. E aí a palavra de Deus diz assim, ó, 6. Moisés foi falar com o Senhor, hein? E o Senhor lhe disse, 7. As filhas de Zelofede têm razão. Vocês lhe darão propriedade como herança entre os parentes do pai dela. E lhes passará a herança do pai. 8. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transferirão a sua herança para sua filha. A atitude dessa mulher não foi só uma atitude de fé, que trouxe uma segurança pessoal para ela, em conjunto com a comunidade, mas também mudou uma lei. Essa mulher impactou esse lugar. A atitude dela fez com que isso mudasse uma lei. O que eu queria falar para vocês é que uma mulher que carrega a verdade tem voz e é sempre ouvida. Quando nós requeremos algo do Senhor diante de um posicionamento nosso, diante da palavra de Deus, é com o Senhor que você está falando. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que nos encarregar de estar lendo a palavra de Deus e desenvolver esse relacionamento. É para mim, é comigo que o Senhor está falando. O Senhor está olhando para mim, para a minha vida. O que o Senhor está falando aqui comigo? A gente não precisa ler a palavra de Deus para decorar um monte de versículo. A gente não precisa ler a Bíblia para ter que ficar pregando e falando para os outros. Primeiro para a gente. O Senhor quer transformar a nossa vida. O Senhor quer que a gente viva os sonhos dEle aqui nessa terra. O Senhor tem a eternidade para nós. O Senhor nos chamou para restaurar e redefinir a nossa vida. Enquanto o mundo está falando, é um ponto final para você, o Senhor está falando, filha, olha direito para essa palavra aí. Olha para essa palavra aí, tem coisa para você. E quando fala, né, de uma segurança pessoal, pode ser que você esteja aqui dentro da igreja hoje, você tenha esse contexto. Você está ouvindo essa palavra e está pensando, nossa, mas está falando de marido, de casamento, de homem, de mulher, como que se comporta. Não, antes de você ser de alguém, você é primeiro do Senhor. Antes de nós sermos do nosso marido, primeiro nós somos do Senhor. A nossa aliança é primeiro com o Senhor. A nossa vida é do Senhor. E é a boca de Deus falando. E a palavra de Deus fala assim, que a gente pode se aproximar. O versículo que fala lá em Hebreus, pode se aproximar com confiança. É o sangue de Jesus. E você vai receber misericórdia. Apesar dos seus defeitos, das suas
falhas, de tudo que você pensa a seu respeito, você pode se aproximar e você vai receber misericórdia. E depois de receber misericórdia, você está fortalecida para você encontrar graça. Graça no momento oportuno, no momento da tentação, no momento difícil, no momento da falta de recurso. O Senhor te capacita e te fortalece com graça. Então se aproxime, desenvolver esse relacionamento com Deus. É Deus falando comigo, essa palavra é para mim. Mais do que uma lei que dizia para ela, não pode. Aqui estava, não, mas o Deus falou. Mas Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa. E de repente você está pensando assim, mas eu sou mãe solo. Viu? Mas o Senhor é marido. O Senhor é marido. Você não está desassistida, você tem um marido. Mas o meu filho não tem a figura do pai. O Senhor é Abba. Ele é o pai perfeito. Ele é o pai perfeito. E quando nós falamos tanto dessas mulheres, nós estamos falando do quê? De atitude de fé. Então tenha uma atitude de fé. Você não está sozinha. Você tem um marido, o seu pai tem um filho, e ele tem a figura, a ideal que tem nessa terra. E nós precisamos desenvolver essa fé. Essa fé que realmente tem o Senhor Jesus como marido. Essa fé que tem o Senhor Jesus como pai dos nossos filhos e referencial para Ele. Essa fé que garante uma promessa de Deus para nossas vidas. Então nós estamos posicionadas na palavra de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque se o Senhor está falando, saiu da boca de Deus, vai acontecer. O Senhor não mente, o Senhor não falha, Ele não demora em cumprir a sua promessa. Nós só precisamos ocupar o nosso lugar em Deus. E crer que o Senhor está conosco e que tudo aquilo que nós precisarmos e que tivermos falta, o Senhor é suficiente e vai fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então toma posse, essa palavra de Deus é para você. Quando você estiver lendo a palavra de Deus lá, certifica que você está ouvindo o coração de Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente está ouvindo muita voz. A gente ouve a voz do que o outro falou, do que o ciclano falou, do que o outro está pensando. Ouça o coração de Deus a seu respeito. Ouça o coração de Deus a seu respeito quando você estiver ouvindo a palavra de Deus. Precisa de segurança pessoal? O Senhor tem. Precisa e vai beneficiar a comunidade? Vai. Se o Senhor está te pedindo, se posiciona dessa maneira. Não vai só a gente que vai ser beneficiado, mas todos aqueles que estiverem à nossa volta vão ser beneficiados. A palavra de Deus está falando que ela impactou aquele lugar e leis foram mudadas. Então, sentenças que estão ao nosso redor vão ser mudadas em nome de Jesus. Aleluia! E quando nós vivemos isso, quando uma mulher tem a palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus como o seu valor principal, sabe o que isso acontece? Nós revelamos Deus. Revelamos Deus como? Andando em misericórdia, andando em graça, andando em respeito, socorrendo, porque nós conhecemos esse lugar. Quando nós conhecemos o lugar de onde Deus nos tirou, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, então nós revelamos também o atributo de Deus, misericórdia, graça. Às vezes, sabe o que falta para a gente? Misericórdia. Existe um movimento que fala que as mulheres lutam pelos direitos das mulheres, né? Mas eu nunca vi as mulheres sendo tão punitivas umas com as outras. Às vezes, criticam aquela que teve que sair de casa para trabalhar, mas também fala daquela que virou dona de casa. Sabe o que dá vergonha, às vezes? De falar que a gente é dona de casa para outra mulher. Outro homem é capaz de não julgar a gente, mas outra mulher é capaz de olhar para a gente assim, dona de casa? Né? Dona de casa? Você é dona de casa? E aí a gente também olha em contrapartida para aquela que precisou sair para trabalhar. Nossa, você abandonou sua casa? Nossa, você abandonou tudo? Queridas, o Senhor não nos criou para isso.
Cadê a geração das mulheres que apoiam umas às outras? Esses dias eu vi um testemunho daquela pastora Raquel, não sei se alguém conhece, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela estava acima do peso. E aí ela falou que chegou uma amiga dela e falou assim para ela: pastora, Deus falou comigo. Deus falou comigo e pediu para eu cuidar da senhora. Ela não chegou e falou, né? Deus falou comigo que a senhora está gorda, que a senhora tem que cuidar da sua saúde. Foi assim? É diferente ou não é? Cuidar de alguém não é diferente? Mas às vezes nós somos muito punitivas umas com as outras. Cobramos que ninguém pode ter ruga. Se aparece na rede social sem maquiagem, santo Deus de Israel. Gente, o Senhor não nos criou para isso. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, sabedoria. 2 Samuel 20, 16. Aqui, deixa eu só contextualizar rapidinho para vocês aqui. O que está acontecendo aqui, né? Deixa eu achar aqui. Amém. Aqui Joabe, né, que era o general do exército de Davi, estava em fuga, né? Em fuga não, na verdade. Não encalce do inimigo do rei, que era Seba. E esse inimigo fugiu para uma cidade. Pense assim, olha, gente, que vamos supor que isso acontecido foi lá na Várzea. Aí a gente, e essa cidade que ele se escondeu era lá em Louveira. Eu quero que vocês imaginem essa cena. Ele sai lá da Várzea e vem passando por todas essas cidades aí, né? Várzea, Jundiaí, vem vindo embora. E todo mundo vai sendo arrastado, correndo junto atrás para capturar esse homem. Amém? Até que eles chegaram na porta da cidade dessa mulher. E diz assim, ó. Uma mulher sábia gritou da cidade. Imagina, estava todo mundo lá querendo derrubar o portão da cidade. Vamos entrar, invadir e fazer um auê aqui dentro desse lugar. Não vai sobrar ninguém aqui, hein? Ouçam. Digam a Joabe que venha até aqui, para que eu fale com ele. 7. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu és Joabe? Ele respondeu, sim. Ela disse, ouve o que tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, diz ele. Ela prosseguiu, antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. A cidade de Abel era a cidade dela. Isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor. Joabe respondeu, longe de mim uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Um homem chamado Seba, filho de Biquiri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. Muito bem, disse a mulher. A cabeça dele será lançada a ti do alto do muro. Então a mulher foi falar com o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Biquiri, e a jogaram para Joabe. Amém. Até aí. Pensa, no meio de tudo isso, uma mulher se posiciona. Ela levanta lá e grita. Só que ela pede para falar com quem? Com Joabe. Foi com o líder, com aquele que estava à frente. E ela não se levanta a favor dela. Porque aqui no texto, quem está chamando ela de sábia não é ela mesma. O texto começa, uma mulher sábia. Mas ela se levanta falando da reputação da cidade. Esse aqui é um lugar aonde fiel a Israel. E esse lugar aqui é conhecido como mãe de Israel. Um lugar
onde os conflitos e as diferenças são resolvidas de maneira pacífica. Você vai fazer isso aqui? Ela se levanta falando da reputação da cidade e não sobre ela. O que diz aqui para nós essa palavra? A sabedoria, né, como a gente tem ouvido falar, a palavra de Deus fala que a sabedoria edifica a casa. E como sabedoria não é tijolo, não é pedra, não é cimento, não é cal, não é ferro, então a gente não é pedreiro, amém? Não está falando que é para você ir lá e fazer. A sabedoria é influência. A palavra de Deus está falando que a sabedoria edifica, levanta. Então, se não é nada material, ou seja, você não vai lá pegar a tua mão e fazer, então está falando sobre influência. Está falando que a sua influência pode levantar os lugares aonde você estiver. A palavra de Deus falou que foi com a influência dela que eles identificaram o inimigo e falaram, vamos matar e mandar fora. Vamos cortar o mal pela raiz. Não vai entrar aqui e fazer arruaça aqui. Vamos eliminar quem tem que ser eliminado. Quando ela se levanta falando da reputação da cidade, a sabedoria fala que nós somos edificadoras, né? E quando fala de mãe, né, tá falando de gerar. E pense num lugar aonde se resolvia as diferenças e os conflitos de maneira pacífica. Como será que nós somos conhecidas? É esse lugar onde se resolvem os problemas, os conflitos de maneira pacífica? Ser uma mulher mansa e quieta não é ficar de boca fechada. Às vezes a gente até usa isso, sabe? Ai, agora, né? Então não vou falar mais nada, né? Vou ficar quieta. Sabe o que é isso? A passividade é falsa espiritualidade. Parece, né, que você está tudo bem. É negligência, porque às vezes a gente está vendo a coisa cair. E aí a gente fala, vou deixar, porque na verdade, né, eu sou mulher sábia, eu tenho que ficar quieta e não fazer nada. Até que ponto? A palavra de Deus está falando que nós somos mulheres que podemos nos posicionar. Mas existe uma maneira de fazer isso. Pacífica. Buscando sabedoria. A sabedoria, ela levanta os ambientes. Fala de algo que muda a atmosfera. Como será que a gente é conhecida? Será que alguém sabe identificar o nosso dia mal? Porque ninguém aqui está falando de perfeição. Eu tenho dia mal. Vocês têm dia mal? Será que alguém aqui identifica o nosso dia mal? Ou então os nossos dias são tão maus que quando a gente está mal, ninguém consegue saber que a gente está mal? Porque quando a gente tem o dia mal, é fácil. A pessoa olha para a gente e fala, alguma coisa. Agora, quando é tudo tão mal, ninguém nem sabe quando a gente está mal. E aí a gente ainda fica, nossa, não sabe que eu estou mal, olha o que eu estou passando. Não é assim? Sabedoria é saber se adaptar. Adaptar ao problema? Não, gente, pelo amor de Deus, não acostuma com o problema, não. Não acostuma com o problema, não acostuma com situação ruim, mas é saber se adaptar aos momentos e à fase da nossa vida. Qual que é o momento da nossa vida? O que nós estamos vivendo agora? É saber se adaptar. Hoje a gente vive uma cobrança tão extrema que a gente não consegue viver os nossos momentos. Se você virou mãe, você está sendo mãe, daqui a pouco tem um negócio aqui. Não, mas porque você tem que ser isso. Não, porque você tem que fazer isso. Nossa, você é mãe? Porque não sei o quê. Daqui a pouco a gente começa a ficar louca dentro de casa, né? Ai, porque... Viu? Quem está insatisfeita fora vai estar insatisfeita dentro. Não adianta. Não adianta. Nós temos que nos adaptar. Viu? Lembra que é pessoal? Lembra da mulher anterior? Ela precisava de segurança pessoal. Você precisa ouvir Deus acerca dos momentos e das fases da sua vida. Se adapta com sabedoria. Viva e desfruta do que Deus tem para você. Não deixa o seu olhar pela janela, não.
A janela fica na janela. Você é o que você está vivendo com Deus. Sabedoria é ser uma pessoa maleável, fácil de lidar. Será que a gente é aquela pessoa conhecida a fácil de lidar? Ou então, meu Deus, lá vem. O furacão está chegando. Ninguém aqui é perfeito. Nós não estamos falando disso. Nós estamos sendo trabalhadas por Deus. Mas está falando sobre a gente ser maleável. Né? Da gente parar, saber sair de uma situação, olhar para o contexto que está acontecendo e buscar a sabedoria de Deus para que a gente seja conhecida. Ah, aquele lugar é mãe. Ali se resolve os problemas de maneira pacífica. Ali se resolve situações de maneira... Está falando que não tem problema? Está falando que não tem dificuldade? Está falando que não tem conflito? Mas ali se resolve de maneira pacífica. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar agora sobre submissão. 2 Samuel 21. Aleluia. Amém? Vamos ler o 1. Amém? 21. 2 Samuel 21, 1. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Agora vamos ler o 3. 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que for feito, para que abençoem a herança do Senhor? 4. Os gibeonitas responderam: não exijamos nem prata, nem ouro, nem de Saul, nem da família dele. Nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? 5. Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel. 6. Que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeia de Saul, os escolhidos do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. 7. E o rei... Não vamos ler isso aqui, não precisa não. Vamos ler 8, senão vai ficar muito grande. Mandou buscar, porém, Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia. Tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. 9. 9. Ele os entregou aos gibeonitas, que executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no primeiro dia da colheita de cevada. 10. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. 11. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito. 12. Mandou recolher os ossos de Saul, de Jonatã, tomou-os do cidadão de Jabes de Gileade. Estes haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Pronto, até aí tá bom. O que eu queria falar para vocês, imagine essa cena. A palavra de Deus fala que houve fome durante 3 anos naquela terra. Davi era o rei. E como rei, né, que respondia, né, tinha ele tinha esse senso de responsabilidade acerca do povo, buscou saber o que estava acontecendo junto ao Senhor.
E o Senhor deu a causa. É por causa da casa e da família sanguinária de Saul. Foi isso o que o Senhor disse. Então Davi foi perguntar, o que eu faço? O que eu posso fazer para reparar isso? E eles pediram 7 pessoas da descendência de Saul. Então foram lá, pegaram os 7 filhos de Saul. No meio estavam 2 filhos, que era filho de Rispa. A palavra de Deus diz que essa mulher, os filhos lá pendurados e mortos, ficou ali impedindo que as aves e os animais chegassem até aquele corpo e estroçalhassem aqueles corpos. Porque eu fico pensando, ela queria viver isso? Com certeza não, né? De jeito nenhum não. Mas então eu acredito assim, no mínimo, ela queria um funeral, um enterro digno para os filhos dela. E não ficar vendo aquilo acontecer. Geralmente, no outro dia, os corpos já eram recolhidos, mas ninguém se responsabilizou por esses corpos. E eles ficaram ali. Eu dei uma pesquisada, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, não foi uma semana, não foi 15, não foi 20, não foi um mês, não foi 2 meses, foi mais ou menos 6 meses. E ela não saiu daquele lugar. A palavra de Deus fala que Davi tomou essa posição querendo acabar com a fome. Eu pergunto para vocês, os meninos estavam lá enforcados e mortos. Parou com a fome? A chuva veio? Quando foi que a chuva veio? Quando foi que a chuva veio? A palavra de Deus fala assim, ela não saiu de lá, até que a chuva veio. Quando a chuva veio, pense de pessoas que viviam da agricultura, isso significa que algo ia acontecer. A fome ia cessar. Queridas, uma mulher que entende seu valor não usa as armas das trevas, usa as armas da luz. As trevas não acabam com as trevas. A luz dissipa as trevas. Aquela mulher, eu fico pensando assim, será que ela queria viver aquilo? Claro que ela não queria viver. Mas pense, quando eu olho para aquilo, eu penso em submissão. Você se render a um plano maior. Não foi a atitude de Davi que cessou a fome, mas foi a atitude de Rispa. Ela ficou ali naquele lugar e de repente veio a chuva. Com certeza ela não queria ver os filhos dela naquela situação, mas o que acabou com a maldição e com a fome foi a atitude daquela mulher. Esses dias eu vi uma frase, não é sobre ter tudo o que se quer, mas é sobre receber o que se espera. A gente não vai ter tudo o que quer. Mas quando a gente fala assim para Deus, Deus, está aqui a minha vida e os meus planos. Deus fala, toma o meu. É sempre maior. É sempre maior. E nós não temos dimensão do que o Senhor está fazendo. E a palavra de Deus fala que Davi, quando ficou sabendo disso, foi lá, recolheu o corpo e deu um funeral digno para eles. Um homem revelando o coração de Deus. Não era vingança, mas um homem que queria resolver uma situação. Não foi por vingança. Agora eu queria que vocês entendessem isso, presta atenção nessa cena. O homem e a mulher, feminilidade e masculinidade revelam Deus. Rispa revelou a longanimidade de Deus. Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia, e isso é porque o Senhor é longânimo. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. O plano de Deus é bem maior. O homem
revelando o coração de Deus. Eu quero resolver o problema. Vocês entendem quando se completa? Quando se une? Eu quero resolver. Espera mais um pouquinho, porque o plano de Deus é melhor. Vocês estão entendendo? Por que que as diferenças são tão necessárias? Porque nós temos que nutrir a nossa feminilidade e porque nós temos que fortalecer a masculinidade. Uma coisa sem a outra não revela Deus de maneira completa. E tantos problemas que nós estamos vivendo, tanto na sociedade quanto dentro das famílias, é a ausência disso. O Senhor quer se revelar. E Ele conta com mulheres que estão disponíveis. Aquelas que têm a palavra de Deus como seu valor. E tudo aquilo que todo mundo rejeita, eu não sou frágil. Para nós é valor, revela Deus. Submissa, para nós é valor. O plano de Deus é maior. Sabedoria, roupa, só tem valor se você pôr no corpo. Se ficar lá dentro do armário, é que nem uma peça bonita que a gente tem. Sabe por que que fica bonito? Porque você está usando, sabia? Se ninguém estiver usando, não é bonito. Então, quando você pensar numa peça bonita, você pode desfilar mesmo. Porque você está usando. Por isso é bonito. Amém? Queria que a gente pudesse se colocar de pé. A Ângela vai ministrar um louvor. E no meio desse louvor, fala algo parecido assim, ó. Eu estou aprendendo, quanto mais eu te conheço, a estar satisfeita no Senhor. Eu confesso para vocês que eu estou aprendendo. Eu tenho aprendido o porquê de eu ser mulher. O porquê que eu preciso nutrir a feminilidade. E a cada dia eu tenho me surpreendido mais com Deus. Ninguém aqui é perfeita ou já está fazendo tudo. Mas o que o Senhor está procurando nessa noite são mulheres que se colocam à disposição, que vão andar na contramão desse mundo. Enquanto o mundo está dizendo para você, anda por aqui, seja independente, você é empoderada, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Menina, o seu corpo é do Senhor. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. O plano dele é melhor, é maior. Ele vai te surpreender. Um cargo, dinheiro, posição não vai restaurar uma vida. Alguns anos atrás, eu estive nesse lugar. Não foi isso que restaurou minha vida, mas foi olhar para Jesus e me encontrar nele, de realmente encontrar o meu valor dentro de Jesus. Às vezes você cresce ouvindo, para você ser alguém na vida, você precisa fazer isso. Para você ser alguém na vida, você tem que ter isso. Eu quero dizer para você que você já é alguém. Você é alguém que revela Deus. Esse tesouro, esse valor está dentro de você. Em nome de Jesus, eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Ouça essa canção. E enquanto você estiver ouvindo essa canção, se veja nessa palavra. Como que nós vemos Jesus? Através da palavra. E o Espírito Santo vai revelando a nossa verdadeira imagem dentro do nosso coração. Ele vai agora tirando todas as escamas dos nossos olhos. Vai tirando toda a visão embaçada, distorcida a nosso respeito. E vai agora testificando quem nós somos nele. Em nome de Jesus. Eu não tenho mais a minha vida
as escamas cairão ao chão. Deu a luz, me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos. Agora vocês vão começar a orar umas pelas outras. Agora você vai começar a falar assim. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração. Em nome de Jesus, começa a declarar bênção sobre a vida dessa irmã que está do seu lado. Começa a declarar que ela é uma mulher de Deus, que por onde ela passar, ela vai revelar Jesus, que ela vai impactar os lugares aonde ela colocar os pés. Em nome de Jesus, que as trevas que estão fora não vão apagar a luz que está aí dentro. Em nome de Jesus, nós nos levantamos como mulheres que sabem quem são, mulheres que desejam viver os sonhos de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, vai tocando agora na vida de cada uma. Em nome de Jesus, Deus poderoso, vem agora, Senhor, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos. Em nome de Jesus nós declaramos, elas não serão distraídas. Em nome de Jesus, os olhos não vão se desviar do Senhor. Que os olhos sejam fixos no Senhor, que elas andem de mão dada com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor mesmo ensine o melhor caminho para a vida delas. Que o Senhor conduza com seus olhos, que o Senhor guie com seus olhos. Em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, aonde essas mulheres colocar a planta dos pés, os lugares serão impactados pelo amor, pela longanimidade, pela compaixão. O Senhor será visto, o Senhor será levantado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa Eu noite. coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez essa noite. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui nesse lugar, Jesus. Nós sabemos do novo que o Senhor derramou sobre nós, do renovo que o Senhor derramou nessa noite. Em nome de Jesus, que os nossos olhos, Pai, vejam somente o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós ouviremos a sua voz, não ouviremos outra voz a não ser do Senhor. Blinda os nossos olhos, Deus, que sejam para contemplar o Senhor, Pai, a sua grandeza, a sua palavra. Nos vê, Senhor, através da sua palavra, Senhor Jesus, como nós verdadeiramente somos no Senhor. Blinda os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a sua voz, sermos conduzidas pelo melhor caminho para as nossas vidas, com o Senhor nos conduzindo através dos seus conselhos, das suas direções. Somente o Senhor tem palavras de vida, meu Deus. Nós te louvamos por esta noite e nós nos comprometemos com o Senhor. Mulheres que irão nutrir a feminilidade e fortalecer, Senhor Jesus, a masculinidade. Iremos impactar, Senhor, os lugares aonde nós passarmos nesse tempo que se chama hoje. Conta conosco, meu amado, em nome de Jesus. Dê um abraço na sua irmã. Fique à vontade. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor.
Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, amém? Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Vamos dar aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Deus precisa ser louvado. E antes que a Rita dê continuidade, eu tenho a impressão de que eu vou correr um grande risco de levar um puxão de orelha aqui nessa igreja hoje. Mas nós não podemos deixar passar a oportunidade de honrar a vida daqueles que honram a Deus. Nós sempre recebemos aqui mulheres de Deus, pregadoras extraordinárias, que têm derramado da presença, da graciosidade e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas nessa noite ela está esperando que vai acontecer algo que não vai acontecer o que ela está esperando. Vai acontecer algo diferente. Então cadê a auxiliar? Pega lá rapidão. Rita, minha querida, essa igreja é uma igreja que ama honrar não somente ao Senhor, mas ama honrar as vidas que honram ao Senhor. Eu sei que não é muito do seu agrado ser honrada em público, mas você precisa receber a honra daquele que te ama, não só dessa igreja, mas do Pai que te ama, que tem se agradado do seu coração. Porque você tem um coração de serva, um coração abnegado e um coração que não só a pastora dessa igreja e o Deus Todo-Poderoso pode contar, mas que cada uma de nós aqui sabe que pode contar com você. E nessa noite não é uma honra para a glória de homens, é honra para a glória de Deus. Então todas as pregadoras que já passaram por aqui mereceram a honra, mas você é nossa, você é da nossa casa e nós amamos a sua vida. Então só receba dessa igreja que te ama. Um amor é só um pedacinho daquilo que Deus sente por você, mas nós queremos representar esse amor de Deus em vida aqui na terra. Você é preciosa e é um presente de Deus para essa igreja. Amém? Ai, gente, meu Deus. Olha, eu vou falar um negócio. Eu já sou muito honrada do lugar onde Deus me tirou. Eu poder subir aqui e falar de Jesus. Deus não precisava fazer mais nada na minha vida. Eu que sou grata de poder servir o Senhor aqui. Deus me deu amigas nesse lugar. Sabia que nem amiga eu tinha, de tão chata que eu era. Ai, o Senhor tem me surpreendido tanto a cada dia, viu? Através da vida de cada uma. Muito obrigada. Eu sou muito honrada de poder servir ao Senhor nessa igreja, de poder servir ao Senhor. Eu espero poder realmente valorizar, né, o que vocês têm feito. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo mesmo, tá? Deus abençoe muitíssimo a vida de cada uma de vocês. Vocês são preciosas para Deus, para todas nós. Glória a Deus que a gente tem uma outra, né? Você tem as suas best de oração, de confissão? Tem que ter. Tem que ter. Ninguém chega a seu propósito sozinho. Como a gente precisa uma das outras.
E que isso se intensifique cada vez mais na nossa vida, viu? Amém? Glória a Deus. Eu sou grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Então eu não vou fazer sorteio.